que aparece não sou uma criança filósofa. Eu realmente lido, eu acho bem engraçado. Todo tempo que eu chego, as pessoas ficam com essa curiosidade. Às vezes de capa de livro, eu vou ver mais da minha idade. Que agora eu fico muito assim, eu tenho 19 anos, 18 anos. Eu sou professora de filosofia, arte e ensino religioso. Já é muita coisa, eu sei, mas até estudando de conta. E essa minha pesquisa, que chama Comunicação Filosófica Engajada, ela é fruto da minha pesquisa da monografia do curso de filosofia, em que eu fiz, tendo como base a questão da perspectiva da luz, que é uma coisa bem bacana, e não é só esse, tem outros dois que eu estou começando a trabalhar com eles agora, que é. Deixa eu tentar ver. Aí, viu, gente? Ela é bonitinha, eu gosto de mostrar. E aí tem vários, o Missão Comunidade e o Missão Pensamento Crítico, e ele tem uma coleção de artigos bem bacanas, que ela vai falar sobre a pedagogia engajada. E essa pedagogia engajada vai ter como base e fundamento a própria experiência dela da educação, tanto enquanto ela era estudante, desde a educação fundamental, da educação básica até a faculdade, a universidade, como a experiência dela enquanto professora e a experiência dela na escola segregada e na escola integrada, a escola só para crianças negras e a escola de pessoas negras e brancas. E aí a forma como a Beluz ela vai voltar para o passado para analisar como se dava a construção da educação nessa escola segregada e não só isso, mas, como eu posso dizer, a função política dessa educação na escola segregada, onde as professoras tinham como objetivo criar uma consciência política dos alunos, investir nas habilidades desses alunos, desses estudantes negros, e a forma como ela vai analisar também o formato da escola integralizada, que é o formato de educação bancária, e ela vai usar esse termo do Paulo Freire, porque ela foi aluna do Paulo Freire, e ela deu o Paulo Freire, a gente consegue perceber aí o envolvimento político que estava presente na educação dessas crianças negras. E como a Beluz vai trabalhar, como gente, desculpa, eu já algumas pessoas aqui já oferecem minha apresentação um bocado de vezes, né? Mas, enfim, ela vai trabalhar a educação, vou tentar relaxar um pouco, para ficar melhor. Ela vai trabalhar o conceito de pedagogia engajada, da educação engajada, a partir de uma perspectiva, de uma metáfora da formação. A educação ela é uma formação. Todos nós devemos estar engajados em fazer com que essa plantação ela dê frutos, ela dê esse alimento. Numa plantação, a gente precisa estudar a terra, a gente precisa estudar as sementes, a gente precisa estudar o tempo, a gente precisa estudar o que é necessário para que aquela semente ela vá gerar esses frutos. Na educação, na pedagogia engajada, todo mundo precisa participar das plantações da educação, estudantes, professores. Isso que é da lógica da sala de aula da educação bancária, porque na educação bancária os alunos eles entram em sala de aula e eles só vão recebendo de horário de conteúdo e de informação e eles têm que absorver tudo isso. Já na pedagogia engajada, os estudantes eles são lidos, eles são vistos como indivíduos dentro da sala de aula. Toda a bagagem emocional, cultural, social e econômica dos indivíduos é vista e é reconhecida em sala de aula. Então, quando eu entro em sala de aula, eu não entro como estudante de graduação, eu não entro como estudante de graduação básica, eu não entro como número 10 na chamada, eu entro enquanto indivíduo. E quando ela volta para o passado para analisar a educação dela na escola segregada, onde as professoras tinham um papel político junto às crianças, ela vai dizer o seguinte, que as professoras conheciam a mãe dessas crianças, o pai, como era a dinâmica em casa. Elas conheciam os irmãos, elas conheciam a família daquela criança, conheciam os interesses. Esse conhecer o interesse acaba atentando para essas demandas desse aluno. Nem todas as crianças elas são iguais a essa aula, porque a educação e a pedagogia tem que ser uma coisa só para todo mundo. E aí eu trabalho com essa ideia de educação filosófica engajada, principalmente voltada para os jovens e para as crianças. Porque é muito complicado a gente chegar em uma sala de aula de universidade com pessoas que acham que já tem toda uma consciência de mundo formado, devem trabalhar em
Eu tive uma ideia, há alguns anos atrás, de trabalhar um projeto de filosofia com crianças, porque primeiro eu não via nos estágios e nas propostas de projetos da universidade que fosse trabalhar que fosse trabalhar na educação filosófica com crianças. Eu não conseguia enxergar, por exemplo, a pessoa trabalhando com filosofia com crianças. E eu tenho uma irmã de 9 anos em casa, né, que era um pouco mais nova, mas eu conseguia perceber a necessidade de trabalhar essa educação filosófica com a minha irmã, criança. E aí eu ficava pensando, a minha irmã e eu somos pessoas que têm uma certa idade diferente. Eu tenho um certo conhecimento para passar para ela, eu tenho um certo conhecimento para passar para mim. Eu vou observar essa criança, o que essa criança tem para me oferecer, o que eu tenho para oferecer a ela. Para ser bem sincero, bem honesta aqui, eu estava até falando com o Laura desse dia sobre isso. A minha preocupação era que minha irmã de 9 anos crescesse uma pessoa babaca, crescesse uma pessoa racista, crescesse uma pessoa homofóbica, crescesse uma pessoa de mente fechada, crescesse uma pessoa sem ter consciência de quem ela é. E eu percebi que foi exatamente essa pessoa que eu cresci. Até que eu disse assim, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos analisar esse processo. Que a forma de se perceber, independente de qualquer aspecto que você tenha, a forma de se perceber é o que faz com que a gente produza muita coisa. Então, como é que a gente faz com que uma criança ela cresça se percebendo e percebendo essas estruturas, de forma que não seja uma coisa tão pesada? Aí eu fui com uma análise bem simples da nossa trajetória da filosofia, e eu fui perceber quem é o cara que é, tipo assim, em todos os textos filosóficos, uma grande referência na filosofia, que é a figura de Sócrates. É uma figura bem bacana que a galera pode até não estudar uma filosofia, mas sabe quem é Sócrates. Qual é a principal característica de Sócrates? É o questionar, é o perguntar, é o porquê, como, de onde é que vem. Isso é uma característica que está muito presente nas crianças. Uma criança, ela quer devorar o mundo, ela quer conhecer o mundo. E no processo de desenvolvimento dessa criança, nessa educação bancária, que é o modelo de educação que a gente tem hoje, essa criança ela não tem espaço para questionar, ela não tem espaço para perguntar, ela não tem espaço para se conhecer. O que ela precisa conhecer? O conteúdo. Como é que essa criança aprende a ler? Ela aprende a ler a partir da junção, dos símbolos, das palavras. E se ela perguntar, mas o que significa essa letra? De onde é que vem essa letra? Por que a gente tem que fazer o V para cima do pé e a barriguinha? E aí essa criança, por que sim? Ah, mas eu não sei fazer isso. Aprende. E de uma forma muito rígida, muito pura, que é essa educação bancária. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com as crianças, o questionamento dela é um pouco espaço para se questionar o outro, questionar o outro. E essas questões vão sendo levantadas, elas podem construir um caráter muito mais forte do que o caráter que a gente tem hoje das pessoas que crescem dentro da educação bancária. Então, a minha irmã de 9 anos, quando ela tinha 13, que ela começou a ir para a escola, ela chegava na escola, ela chegava em casa dizendo, gente, me dá o lápis de cor. Eu dizia, não, esse lápis é o bege. Cor de pele, a cor da pele. Aí ela dizia, não, mas a minha professora disse que esse lápis é cor de pele. Eu disse, mas não é. Aí vamos conversar com a professora na escola. Professora, mas eu aprendi desse jeito, né? Toda a discussão, mas por que você aprendeu desse jeito? É a forma correta? E aí, esses dias, eu mostrei a tua aula direto falando sobre o bebê da pequena sereia. Esses dias, e foi uma discussão que a gente não tocou mais. Eu desenvolvi a gente, mas foi eu desenvolvi essa discussão com minha irmã, né, sobre a cor do lápis, de cor que é bege, não é cor de pele, e que cor de pele é outra coisa. E aí, esses dias, ela chega a mim do nada dizendo assim, olha só, eu assisti um trailer do filme da pequena sereia. E aí eu fiquei, eu assisti com você. Tá, mas você não tem noção. Ela tem o cabelo cacheado, e ela é uma princesa negra, e não é uma princesa negra da Disney, da Marquesa. E aí, tem até um momento que ela fala assim, eu vi um vídeo de uma menina que ela é branca, mas ela tem o cabelo cacheado, e ela estava falando sobre isso. Então você pega uma criança de 9 anos de idade, que teve de forma leve, claro, não foi uma coisa impressionante, mas teve de forma leve, uma educação, um começo de educação, que ele tem muito a educar, mas um começo de educação antirracista, e consegue perceber no contato com o trailer de um filme infantil, uma questão de representatividade. Isso não é uma coisa muito difícil de se construir, porque as crianças elas têm dúvidas, elas têm questionamento, elas têm perguntas, uma criança não nasce preconceituosa. E é a partir do momento que a gente vê em outras perspectivas, por exemplo, crianças, que elas são crianças negras e que elas não acham espaço para questionar quem é aquela moça que está no vídeo da Ariel, e que tudo que elas têm acesso é que a Ariel não pode ser assim. A Ariel é porque a Ariel é
quem ela é e quem aquela pessoa é, ela não vai ter, muito provavelmente vai ter muito sofrimento, mas ela não vai ter espaço também para se reconhecer. O reconhecimento, tá bom, a gente tem a representatividade da Ariel enquanto uma princesa na Disney, uma princesa negra e uma maravilhosa, inclusive. Mas quando a criança ela assiste aquilo e ela também não se reconhece nesse corpo, nessa pele, nessa cor, como é que aquilo vai representar ela de certa forma? Porque eu tenho um pai de quase 50 anos de idade que ele é um homem negro e ele não se reconhece enquanto homem negro. Em contrapartida, eu tenho um irmão de 17, 18 anos de idade que ele está no processo de se reconhecer enquanto um rapaz negro. E foi um processo doloroso. E tudo isso vai olhar para si, se reconhecer. Quando a gente abre espaço eu estou falando muito, quanto tempo limite, eu geralmente dou mais, mas eu penso assim, vou ficar nessa noia. Agora eu vou controlar, vai lá. Quando a gente tem 11 minutos. É quanto tempo? É 15? Não. Razoável, 15. Vai mais 5 aí. Tá bom. Quando a gente abre espaço nessa sala de aula, que é uma sala de aula que constrói em conjunto o conhecimento, a gente está dando espaço para que as crianças, para que os jovens, para que os adolescentes, até mesmo uma universidade que é meio sequelada das ideias, e eu acho que o professor está lá na frente, tem todo o respeito do mundo e a gente tem só ficar murchinho ali, só recebendo as coisas. A gente tem espaço para a gente se perceber enquanto pessoas que também devem ter acesso aos conhecimentos. E que reproduzir o conhecimento, porque ele está ali há muito tempo e a gente precisa reproduzir, não é uma coisa nada saudável. E que olhar para si mesmo, olhar para as suas limitações, olhar para o que a gente pode pesquisar ou não dentro da academia, porque foi uma crítica absurda de muitas pessoas, eu tive muito acolhimento. Mas foi uma crítica quando eu decidi pesquisar Bell-Hooks. Mas Bell-Hooks não é um filósofo. Mas Bell-Hooks, a Camila disse assim, vamos pesquisar o que é filosofia na Bell-Hooks. E foi um processo de acolhimento muito grande. O Fanzé também fez o mesmo processo. Quando eu cheguei com a ideia de vamos fazer filosofia com criança, o Fanzé super se importou, disse, bora. Com certeza, porque não tem, e aí a gente vai pesquisar onde é que tem. Tem nesse cara, que é uma grande referência, que é o Metodícula. Só que o Metodícula é um liberal, né, norte-americano, aí ele vai trazer uma perspectiva muito bizarra de que a educação filosófica deve salvar o mundo. É simples, a gente trabalha filosofia com os jovens, com as crianças, e aí eles vão criar um pensamento racional, eles vão saber usar a lógica, e nesse processo de saber usar a lógica, eles vão conseguir agir com lógica na sociedade. Não é isso que a gente quer. Que as pessoas se percebam na sociedade, que elas questionem esse modelo, que elas trabalhem em cima desse pensamento, que elas se percebam. E aí a gente tem, olhando pela perspectiva da Bell-Hooks, que ela não vai trabalhar filosofia com crianças, mas educação muito mais para dialogar. Dá para fazer diálogo bem massa, inclusive com o Paulo Freire. Também não trabalha filosofia com crianças, mas a ideia dele dessa pedagogia que conversa com a Bell-Hooks, conversa muito com a pedagogia Paulo Freire e Bell-Hooks. A gente consegue criar uma nova perspectiva de educação que ela foque nos indivíduos e no que o indivíduo está fazendo e ela projete no futuro, e aí eu sou um pessimista otimista, eu consigo ver daqui a uns 150 a 200 anos uma sala de aula, é verdade, uma sala de aula em que a gente consiga ter um modelo de educação antirracista. Nesse modelo de educação antirracista, que a gente questiona o material que a gente está levando para a sala de aula, que a gente pense a filosofia, filósofos negros não só dentro da filosofia africana, que a gente pense dentro da pedagogia, a Bell-Hooks não só como uma pedagogia voltada para a educação antirracista, porque a Bell-Hooks tem muito a falar sobre a pedagogia do amor, ela tem muito a falar sobre política, ela tem muito a falar sobre ética, ela tem muito a falar sobre o olhar para si. A Bell-Hooks não é só então a gente coloca dentro de caixinhas, em determinado curso, autores negros, quando a gente trabalha com a Bell-Hooks mesmo fala, né? Mulheres negras só criar uma disciplina de literatura negra para trabalhar mulheres negras. Ela deve trabalhar na disciplina de literatura antiga, ou antiga não, desculpa, literatura clássica, buscar essas mulheres negras, trazer esse recorte. A gente está trabalhando na educação racista. Quando a gente traz para a biologia, por exemplo, determinados biólogos ou biólogas que têm essas pesquisas e que são pessoas negras, a gente está trabalhando na educação antirracista. A educação antirracista não precisa ser só uma educação que vem ali em um grupo de estudos,
ou em uma determinada disciplina que as pessoas vão escolher aquela disciplina, elas vão detectar um interesse que eles têm, então vou trabalhar esse tema. Então, eu projeto assim mais para o futuro, porque está sendo um trabalho de formiguinha. A gente viu no CIM, teve, antes de ontem, na UFCA, do Artefatos, falando sobre o afrofuturismo, o videozinho falava que, por exemplo, a moça, ela dizia que as pessoas não são muito como as pessoas, mas ela dizia que o TCC dela foi, assim, não foi liberado para ela apresentar várias vezes, porque não tinha quem ajudasse ela a pesquisar. A galera não queria aceitar, na verdade, né? Que ela pesquisasse. Ótimo, isso. E ela não queria, as pessoas não queriam aceitar um TCC só com referência bibliográfica de pessoas negras. Então, porque se coloca dentro dessa caixinha, quando a gente abre essa caixinha, a gente abre a possibilidade de trazer para crianças, autoras e autores negros, quando a gente chega numa sala de aula que tem uma experiência dentro do projeto Filosofia com Crianças, que é o Filosofia, que inclusive é que está funcionando na UFCA, quando eu tive a oportunidade de levar o Emicida, o Amoras e o Quem Tem Medo da Escuridão, e as crianças ficaram passando a professora, mas esse cara aqui, ele é escritor, sim, ele é escritor, mas ele não é cantor, assim, ele é cantor, ele é escritor, olha só que massa a aula dele, vamos trabalhar a obra do Emicida. E aí eu vi uma menina de 9 anos de idade, e disse, cara, eu nunca tinha visto uma pessoa dessa pôr na capa do livro, e ela é uma menina negra. Então, é uma mudança de perspectiva muito grande. E essa mudança de perspectiva que tem que vir do encontro da falta dessas pessoas no cenário é que gera, pelo menos ao meu ver, e nessa pesquisa que a gente está construindo. Eu fiz uma monografia que foi, como foi que chamou uma monografia? Eu trabalhei com coisa nessa monografia. E aí, essa é uma das perspectivas, né? É a necessidade dessa mudança hoje para que a gente tenha uma perspectiva melhor no futuro, uma perspectiva mais aderente. Eu falei muita coisa, eu não sei se foi obrigada pela atenção, veio perguntas, que são maravilhosas, que acho que é isso.